Salve otimizado, seja muito bem-vindo ao OtimizeCast, o podcast oficial do Otimize Studios. E hoje vai ser um bate-papo muito importante para você, empresário. Aliás, para todo mundo. A gente vai falar de reforma tributária com um dos principais profissionais hoje do mercado brasileiro. Eu já chamo de antemão meu grande amigo e convidado, Plínio Reis. Seja bem-vindo, Plínio. Muito obrigado, Marcelão. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Plínio Reis, sou tributarista, trabalho nessa área aí há um pouco mais de uma década e vai ser uma honra trazer para vocês muitas informações aí, inclusive informações extremamente relevantes e recentes que muita gente não está preparado para ouvir. Plinião, que história é essa? Isso vai ficar para depois essa resposta. Que história é essa que tem candidato prometendo revogar a reforma tributária? Ah, isso vai dar pano para manga, hein, meu amigo? É isso aí, Marcelão. Recentemente foi pronunciado, né, de um dos pré-candidatos, uma intenção em revogar a reforma tributária. Isso é muito relevante, isso muda completamente o jogo de tudo que está acontecendo até agora, mas a gente vai deixar para falar isso um pouco mais para frente, porque isso é muito sensível. Parem as máquinas, hein? Daqui a pouco o Plínio vai explicar essa história pra gente. E primeiro, você gosta desse tipo de podcast, gosta de informação sobre o mercado, quer estar na vanguarda do empreendedorismo brasileiro, saber tudo? Aqui é sempre um bate-papo semanal com pessoas relevantes que vão falar muito, especialistas, empresários, sobre o mercado atual. Quero agradecer aqui a Grazi, o Pedro Lima, o pessoal que está aqui na produção do OtimizeCast. A primeira pergunta é a seguinte, Plinião. Que história é essa que o empresário que tiver no Simples Nacional, se não ficar esperto, ele vai ter surpresa financeira e a surpresa negativa? Explica um pouco pra gente desse cenário. Isso aí, Marcelão. O Simples Nacional, respondendo já uma dúvida que muita gente tem, o Simples Nacional vai ser impactado pela reforma tributária, sim, e muito. O que acontece? Está todo mundo olhando para empresas do presumido, empresas do lucro real. Pô, como é que eu vou ser afetado? Mas o Simples Nacional não vai mudar muita coisa, né? E o que muda no Simples Nacional e que é muito relevante? As empresas do Simples hoje, elas estão acostumadas a trabalhar num sistema que o próprio nome já diz é simples. Sim. Você pega o faturamento da empresa, aplica uma alíquota e é isso que você recolhe Pra no mês a tudo. mês para o governo. Exato. Dentro dessa alíquota, tem todos os impostos somados. É um boleto só. Então, o Simples ele funciona dessa maneira hoje. E como que vai funcionar na reforma tributária? O Simples Nacional, que hoje ele é um só, ele passa a ter duas opções. A primeira opção, o empresário ele mantém pagando seus impostos numa guia única, muito semelhante ao que é hoje, ou ele opta por recolher o IVA, o novo tributo da reforma tributária, por fora da guia do Simples. Então, esse empresário ele passa a pagar a guia do DAS, continua pagando, mais a guia do tributo da reforma de forma separada, Sim. fora do Simples. E o que isso muda? Essa opção, o empresário, quando ele faz isso de maneira equivocada, isso pode fazer ele pagar 20, 30, 50 mil reais a mais por mês de Uau! impostos, quando feito da maneira errada. Olha só. Então, o empresário que está no Simples, que acha que, pô, quando chegar essa reforma tributária, eu tenho um contador, minha contabilidade vai resolver isso para mim. Muito cuidado. Se você deixar esse tipo de decisão na mão do seu contador sozinho, o seu lucro pode escorrer pelo ralo. A verdade é que todo empresário, agora na reforma tributária, ele tem o dever, quase que a obrigação, de consultar um tributarista para que ele tenha a clareza do que vai acontecer no mercado dele. Apresentar, isso é o que estou falando, e eu vou te consultar sobre isso, apresentar o que ele faz hoje e que impacto ele vai sofrer. Transferir isso para um contador, que muitas vezes você paga 300, 400, 500, até R$ 1.000. O cara não tem tempo para te dar essa atenção, para que ele criar o plano correto, e isso pode sair muito caro para você. É mais ou menos isso, né, Plínio? Exatamente, Marcelo. O que acontece hoje? Os empresários, eles têm em mente que a contabilidade vai entregar todo esse caminho pronto para o empresário. E não é bem assim. Nas empresas maiores, a gente está acostumado a ver times tributários de 50, 100 até 200 pessoas olhando só para a área de impostos. Agora eu te pergunto,
Se uma empresa maior tem 200 colaboradores olhando só para imposto, qual é a probabilidade de um escritório ali que atende 100, 200, 300 CNPJs se aprofundar em um planejamento tributário para sua empresa, entendeu? Então, o empresário tem que ter essa consciência que isso tem que partir mais dele, né, e validar isso com o seu contador, com certeza, do que esperar que a contabilidade traga isso. Exatamente. Plinião, uma coisa que eu acho muito importante da gente entender, a gente tem falado muito em split payment. Então, acho que são 2 detalhes aqui que vale você explicar para a gente. Primeiro, o que é, para quem ainda não entendeu. E segundo, qual o impacto que isso vai gerar no caixa da empresa. Ó, Grazi, presta atenção que isso aqui vai impactar a gente também, hein? Vamos lá. Esse, na minha visão, é o ponto mais relevante da reforma tributária. Vamos recapitular dizendo o que é o split payment para todo mundo ficar na mesma página e depois trazer uma atualização extremamente recente também. Para todo mundo que está assistindo a gente, muita atenção que pode ser que vocês não saibam dessa informação. Sim. Como funciona? Você, empresário, hoje, vende o seu produto ou o seu serviço. Vamos trazer um exemplo real por R$1.000. Dentro desses R$1.000, você vai ter ali mais ou menos uns R$300 de impostos, tá? Vamos calcular esses valores. Vendeu hoje, R$300 de imposto. Quando o seu cliente compra o seu produto ou seu serviço, passa o cartão na maquininha ali, vão entrar os R$1.000 na sua conta e só no final do mês seguinte, esse imposto vence. Esse é o formato atual. Formato atual. O imposto vence e o empresário recolhe os R$300 de imposto. Sim. Significa que, do momento da venda até o vencimento do imposto, os R$300 que você recebeu dos impostos fica na sua conta. Você tem 30 dias para trabalhar com ele. Você pode fazer uma otimização de fluxo de caixa Exato. e todo mundo está acostumado a fazer isso. Você Sim. vai pagar fornecedor, pagar folha de pagamento, enfim. E lá no momento do vencimento da guia, você realiza novas vendas e vai fazendo esse giro. Agora, o que muda com o split? Reforma tributária implementada. Mesmo exemplo, produto de R$1.000, R$300 de impostos. O cliente passou o cartão, só vai entrar R$700 na sua conta. Olha só o impacto que vai gerar no seu fluxo de caixa, hein? Os R$300 de impostos vão ser retidos diretamente para o cofre do governo. Aí eu pergunto, será que Aquela todo história empresário... da pedalada de impostos acabou. Exatamente, Marcelo. Imagina o impacto no caixa do empresário que hoje trabalha com uma boa parte no seu giro com dinheiro do imposto. Agora acabou. O cliente pagou, o dinheiro vai direto para o governo. E aí a atualização, muito recente. Muita gente tem perguntado isso. Tá bom, Plínio, entendemos, mas quando começa a valer isso? Em janeiro de 27, o split payment já começa a valer, só que ele é opcional. Então, o que o governo traz? O governo ele não quer abrir mão do split payment, só que ele colocou uma condicional. E qual que é a condicional? Se você, empresário, não quiser sofrer a retenção automática do split, sem problema nenhum. Porém, você não vai ter direito ao aproveitamento de créditos. Uhum. Ou seja, se você quiser o aproveitamento de créditos fiscais do IVA também, você tem que estar no split. Então, você tem 2 opções. Ou você vai perder caixa ou você vai perder margem. É isso que o empresário vai ter que escolher. É isso. Então, quer dizer, você está entre a cruz e a espada nesse momento. A decisão ela é estratégica. E aí eu tenho que falar de precificação, né, Plínio? Acaba sendo impossível não falar disso, porque tem muito empresário que não precifica direito o seu produto. E a partir de agora, se ele errar nessa precificação, vai ser automático ele já ver esse equívoco que ele cometeu, né? Como você sugere para ele olhar para essa precificação com mais carinho? Vamos imaginar um cenário. Hoje, quando todo mundo vai precificar o seu produto e o seu serviço, como que é feita essa precificação? Você pega o custo do seu produto, coloca a sua margem e embute os impostos. É isso. Sabendo que o sistema tributário todo vai ser alterado, pode ser que a sua empresa seja beneficiada e pode ser que ela seja prejudicada pela reforma tributária. O que isso significa? Pode ser que o imposto aumente e pode ser que ele reduza. Dependendo do setor. Depende do setor.
a grande maioria vai aumentar. Agora vamos trazer um exemplo. Se eu tenho um custo de R$ 100, eu coloco mais R$ 100 de margem e embutindo os impostos eu chego no valor de venda de 300, sabendo que os meus impostos, nesse exemplo atual, é de R$ 100, né? Em cima de 300. Eles vão passar para 150. Se eu não conseguir refletir isso no preço de venda, a minha margem vai embora. Entendeu? Tá bom. Então, a precificação nesse momento ela é muito sensível e ela é um dos principais pontos para todo empresário se adequar para as mudanças da reforma tributária. Então, se os impostos vão aumentar, você tem que fazer uma escolha. Será que eu tenho margem para absorver isso, se eu quiser manter o meu preço de venda? Eis a questão. Ou será que, se eu for repassar no meu preço de venda, eu vou continuar vendendo? Né? Difícil decisão, hein, Plínio? Exato, Complexa. mas é melhor você ter a informação para tomar uma decisão mais sábia do que simplesmente deixando rolar o seu produto com o mesmo preço que você pratica Vai ter hoje. muito empresário, Plínio, que no primeiro mês ele vai tomar um susto. Porque ele tem ali uma margem de lucro, sei lá, eu tenho 10% de margem. Quando entrou primeiro mês do novo modelo, do novo formato, ele vai olhar o caixa e falar, pô, paguei para trabalhar. Então ele tem que estar muito atento, né, como você disse brilhantemente aqui, de que se ele não fizer um movimento antes de entendimento real, quando vier a nova alíquota, ele vai sofrer possivelmente ele trabalhe sem margem ou até pior, no prejuízo, né? Tem um ponto muito sensível, a gente tem analisado esses números de muitas empresas e tem empresas hoje, Marcelo, que elas nem imaginam, mas a gente fez uma análise e quando a gente simulou como ficariam os números das empresas no meio da reforma tributária, a margem da empresa passou a ser negativa. Olha Então só. o empresário ficou assustado, falou, Perigo. pô, mas como assim? Falou, pois é, para alguns setores o imposto vai subir tanto que se a sua margem for apertada, é perigoso você operar com margem negativa se não ajustar a precificação do seu produto. Cara, eu fico olhando para o varejo. Primeiro vamos olhar como geral, né? Para mim, da sua explicação, tá muito claro que os preços vão subir. Aí eu tô falando para a população em geral, porque a gente vai ter que pagar mais imposto, o empresário não faz milagre, a maioria dele vai ter que subir. Então, isso é uma realidade, né? Tende a ter um aumento o aumento dos preços a partir de janeiro de 2027. Esse é o cenário real ou você acha que nem tanto, Plínio? Esse tema, Marcelo, somado a muitos outros fatores, taxa de juros da economia, isso tende a gerar, né, essa dúvida que muita gente tem, ela é fato. A reforma tributária vai gerar muita inflação no Brasil. Pois é. Agora, por que que isso vai acontecer? Vamos recapitular. Pensem todos comigo. Se eu sou um empresário, o meu imposto é X. Com a reforma tributária, a maioria das empresas vão ser prejudicadas tendo a sua carga tributária elevada. Sim. O meu tributo que era X, ele passa a ser 2X. Eu não tenho margem. Tem muita concorrência e competição hoje no mercado. O que eu tendo a fazer se o tributo aumenta? Eu pego esse aumento tributário e repasso no preço, como a gente acabou de falar. Então, eu não tenho a condição de absorver esse Claro. aumento. Eu preciso passar isso no preço. E como a reforma tributária ela vai acontecer para todo mundo, é uma reforma para o país todo mundo vai fazer isso. Então, Exato. naturalmente, só para continuar existindo, todas as empresas vão ter que repassar esse aumento no preço, fazendo com que a inflação suba em muitos setores. Olha só. E eu fico imaginando, por exemplo, agora num setor como o de varejo, por exemplo. Né? A gente sabe que uma rede de supermercado, por exemplo, a margem geralmente é muito baixa desse setor. E, basicamente, todo mundo aqui acaba tendo que ir no supermercado fazer compra. Então, a gente vai sentir esse impacto na rede nos supermercados, por exemplo, na rede de varejo em geral, e é inevitável, né, que isso aconteça. Ou seja, vai sobrar para o consumidor final. Com certeza. Uma resposta que eu acho que fica muito clara para todo mundo é que a reforma tributária ela aumenta a incidência de impostos para a maioria dos empresários, só que quem vai pagar a conta é o consumidor final. Como sempre. Como sempre. Então, o empresário, ele
ele pega o tributo e coloca no preço de venda. Então, somos nós todos aqui quem vamos tirar do nosso bolso esse aumento da reforma tributária. Então, quando você for consumir algum tipo de serviço, vai ficar mais caro. Comprar algum tipo de produto vai ficar mais caro. Então, naturalmente, é o que a gente comentou, a inflação tende a subir e o poder aquisitivo de todo brasileiro fica cada vez menor. Eu tenho um amigo dono de uma rede de barbearia, César Ramos. Inclusive, ele veio recentemente aqui participar do Palpite Cast, que é um outro podcast que a gente fala de futebol, Copa do Mundo. Aliás, depois eu quero saber se você está confiante no Brasil nessa Copa. Ele me fez a seguinte... Eu falei que estaria com você hoje. Ele falou, pô, tira uma dúvida para mim, Marcelão. Funcionário PJ vai gerar crédito fiscal? Vai mudar alguma relação em relação ao que é feito hoje? Essa dúvida, Marcelo, é uma excelente pergunta, porque todo mundo está falando disso, né? E vamos clarear um pouco esse contexto, né? A pejotização, ela tem crescido cada vez mais no Brasil por inúmeros motivos diferentes, né? Os altos encargos previdenciários, enfim. Só que qual que é a relação disso com a reforma tributária? Se eu tenho a minha folha de pagamento ou um colaborador que ele é CLT, eu não contrato essa mão de obra de uma empresa terceira. É uma despesa minha. Sim. Então, não há o que se falar em crédito fiscal. Tá. Só que se eu contrato uma empresa de mão de obra terceira, depende de qual regime tributário dessa empresa para eu considerar se eu vou ter direito ao aproveitamento de créditos fiscais. Tá. Agora, qual é o contexto mais comum de pejotização no Brasil? Tá? Vamos falar a real aqui. Sim. É os funcionários terem ali uma empresa no MEI ou uma empresa no Simples, para quem tem uma renda mais alta, e essa pessoa emite uma nota fiscal para a empresa. Só que a gente já falou no começo do nosso bate-papo aqui, o Simples Nacional ele vai ter duas vertentes, ou Simples Nacional comum ou híbrido. Uhum. O Simples Nacional comum e o MEI, que é o mais comum aí no cenário de pejotização, ele não gera crédito fiscal. Então, muitas pessoas estão achando que, Claro. olhando só por essa ótica, é só terceirizar Até minha porque a mão de... arrecadação é muito pouca, né? Em relação a MEI. Então não faria sentido, né? Exatamente. Então, não tem o que se falar em crédito fiscal do IVA sobre a mão de obra terceirizada, se essa mão de obra tiver um CNPJ MEI, por exemplo. Então, existem diversas vantagens, né, de uma folha de pagamento ser terceirizada, mas falando em crédito fiscal da reforma tributária, tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente falando da criação de holding que vai ajudar. Eu não sei se isso é verdade ou mito. Vamos lá, verdade ou mito? A holding vai ser uma alternativa importante para economizar impostos? Como é que se enxerga isso hoje? Marcelão, esse contexto acho que é bem legal a gente falar para esclarecer, porque é um assunto muito falado. Na internet todo mundo coloca vídeo aí, é um vídeo atrás do outro, abrindo holding, todo mundo fala, pô, eu perguntei qualquer coisa, a pessoa já respondeu, abre uma holding. A holding é sim uma baita ferramenta para ajudar em diversos cenários. Né? Até Perfeito. trazendo um contexto, todo mundo deve estar ciente daquela alteração que já está valendo agora em 2026, daquele adicional de 10% de imposto de renda para os dividendos acima de R$50 mil. Sim. A holding, por exemplo, ela é uma baita ferramenta para melhorar e otimizar o cenário do empresário nesse contexto. Agora, por que foi uma excelente pergunta? A holding, por um lado, ela é boa, só que o empresário tem que tomar cuidado com impactos relacionados à reforma tributária, porque para você ser beneficiado de um lado, pode ser que você pague uma conta de outro, tá? Então é lençol curto. Quer cobrir o pescoço, o pé vai ficar de fora. E o que eu estou querendo dizer? A nova legislação da reforma tributária, ela traz algumas possibilidades, algumas áreas que vão ser incentivadas. O que significa isso? Tem alguns setores que, se vocês estiverem nesses setores, muita atenção, porque vocês podem pagar menos impostos. Uhum. E aí vou dar um exemplo. Um escritório de advocacia, de arquitetura que serão incentivados na reforma. A empresa, quando o dono da empresa não é sócio de outro CNPJ e ele é sócio da empresa direto na pessoa física, ele vai poder
reduzir a alíquota dele da reforma tributária. Tá. E dependendo do caso, em 30%, 60% e até 100%. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes, você abrir uma holding vai te fazer economizar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 reais de imposto de renda na hora de receber seus dividendos, só que pode fazer você pagar 30, 40, 50 mil reais a mais por mês do IVA, entendeu? Então, assim, quando forem avaliar, eu devo ou não abrir uma holding? Fica aqui essa sugestão. Depende. E esse insight depende. Avaliem o contexto total, não só a incidência do imposto de renda, mas principalmente a incidência da IBS e da CBS. Muito bem colocado, Plínio. Isso é fundamental, a análise do cenário, né? E assim, vou te falar, o governo fez uma grande cama de gato. Dessa vez, o pessoal está cercando o máximo para que todo mundo pague imposto. Eu discuto muito essa história dos vamos tributar os super ricos. Para mim, alguém que ganha 50 mil reais por mês não pode ser considerado um super rico, né? Eu acho que essa taxação e essa frase, estigma que foi criado, ele é muito exagerado, né? Mas enfim, assim, já foi feito e o que eu acho importante a gente trazer aqui o empresário quer saber, a partir de janeiro de 2027, em relação a hoje, o que ele vai ter de grande mudança? Você já falou uma que é o split payment, mas qual vai ser a mudança real para ele? Onde ele tem que estar com os olhos muito bem abertos? Ó, esse ponto, ele fica até como direcionamento, né, para todo mundo que está assistindo a gente tem empresa. O que de fato vai mudar frente a agora com janeiro de 2027? Alguns tributos que a gente tem incidentes e funcionando em vigência hoje vão deixar de existir. O PIS e o COFINS, por exemplo, o PIS e o COFINS serão extintos em dezembro de 26. E aí, na virada do ano, saem o PIS e COFINS e entra a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é um dos novos tributos da reforma. Sim. Agora, o que muda isso na prática para o empresário? A CBS, ela ainda, até o atual momento, ela não teve a sua alíquota divulgada. Definida. Deve ficar ali entre 8,8% a 9,5%. Só que a CBS, ela é não cumulativa por natureza. E o que significa isso? Ela permite que você aproveite créditos fiscais de custos e despesas. Então, para quem está no lucro real hoje, esse assunto já é mais familiar. Sim. Eu posso aproveitar créditos fiscais. Agora, para quem não está no lucro real, esse é um assunto novo e que eu peço até que todo mundo preste atenção, porque esse assunto pode colocar dinheiro no seu bolso. Então, o que é essa não cumulatividade? Você, empresário, que está no Simples Nacional hoje, que pode optar pelo Simples Híbrido, e todo mundo que está no lucro presumido, vocês têm despesas hoje em dia com contratação de mão de obra terceirizada, fornecedores, sistemas, software, aluguel do estabelecimento. Então tem uma infinidade de despesas que hoje para vocês não faz a menor diferença no imposto a recolher. E que em janeiro de 27, com a CBS já valendo, todas essas despesas elas vão ter impostos embutidos e quando você incorre nessas despesas, você pode recuperar esses créditos. Perfeito. Entendeu? Então, muita atenção para todos os fornecedores que vocês têm hoje, porque como hoje vocês não dão tanta atenção para isso, muita atenção para essa curadoria dos fornecedores. Pô, todos os meus fornecedores me emitem nota fiscal ou tem alguém que age com informalidade? Isso era irrelevante até agora, porque quem prestar atenção nisso de hoje em diante pode colocar mais dinheiro na última linha. Quer dizer que a partir de janeiro do ano que vem, todo mundo tem que pedir nota fiscal. Basicamente é isso, porque ele vai poder aproveitar esse imposto para recuperar dinheiro. Vamos te falando de uma forma muito simples, português bem claro. A nota fiscal pode te gerar uma receita adicional que você não tem hoje. Considerando que a alíquota fica ali em torno de 9%, a gente pode traduzir isso em uma frase bem resumida assim: quando você pedir nota fiscal para os seus fornecedores, significa que essa nota fiscal vai te dar um desconto de quase 10% na contratação dele. Para vocês entenderem a relevância. Excelente, hein? Então, se vocês têm 100 mil reais de custo e despesa,
Nesse novo cenário, agora, pedindo nota fiscal de tudo, é como se vocês tivessem quase R$ 10.000 de desconto, porque R$ 9.000 que vocês pagaram vai voltar para a conta da empresa. Tá vendo como nem tudo é ruim? Tem flores também no meio do caminho. Por falar nisso, já que você falou de uma coisa que pode ser boa, positiva para o empresário, dentro dessa leitura, quais são as oportunidades hoje escondidas, Plínio? O que você sugere? Só tem a gente aqui, ó. Então você vai direcionar, pô, olha para aqui que você vai ter oportunidade antes da virada do ano ainda. Marcelão, aqui, puxando esse último assunto que a gente falou, a gente pode dar uma baita de uma oportunidade para todo empresário, principalmente para quem compra ativos. Então, o que significa isso? Você, empresário, que tem material de informática, computadores, toda essa estrutura de tecnologia, você, indústria, que tem máquinas, equipamentos, vocês que contratam e compram muitos veículos para locomoção. Então, todo mundo que compra ativos, e eu vou dar um exemplo de ativos porque é aplicável para quase todo mundo. Minimamente informática, todo mundo tem. Hoje, todo mundo que está ali no Simples e no Presumido, que é a maior fatia dos CNPJs do Brasil, não faz nada com essas aquisições porque o sistema tributário atual não permite. Exato. Agora, no novo sistema da reforma tributária, mesmo os ativos que foram comprados no sistema tributário atual podem gerar créditos fiscais no sistema novo, quando isso for feito da maneira correta. Olha só. Então fica aqui o insight para você. A gente tem um bate-papo muito curto aqui, não dá para a gente explicar isso no detalhe para vocês, mas fica com esse insight. Vocês que compraram algum ativo de hoje até 5 anos atrás, muita atenção, porque mesmo que a gente troque o sistema tributário, esses ativos que você comprou há 1 ano atrás podem colocar dinheiro no seu bolso. Por isso que eu estou em vários grupos de empresários e eu estou no momento que toda hora eu recebo esse tipo de informação nos grupos, alguém comprando, alguém vendendo esse tipo de ativo, né? Então acabou sendo um mercado que muita gente não está entendendo o movimento, é que essa galera já está entendendo que ele vai poder usar daqui para frente. É mais ou menos isso, né, Plínio? Exatamente. Então, ativos é um exemplo, né, que a gente traz aqui, mas inúmeras despesas e custos que a empresa tem hoje, mesmo que ela tenha tido essa despesa hoje no sistema tributário atual, elas conseguem gerar créditos fiscais futuros no novo regime. Então, muita atenção para quem se identificou quando a gente falou nessas aquisições, porque essas aquisições passadas podem sim gerar dinheiro para a sua empresa no sistema novo, no ano que vem. Ótimo. Uma pergunta aqui, um pouco capciosa aqui, tá, Plínio? Governo, a gente tem lido bastante que a carga tributária com o IVA pode chegar a 28%. Você também pode discutir se é isso mesmo ou não. E o governo fala que não vai ter aumento de tributos. Como é que se enxerga isso? Então, vamos pensar numa alíquota de 28%. É muito relevante. Pesado. 28% é quase 1/3 do valor de venda. Né? Para trazer uma informação a título de curiosidade para todo mundo, o Brasil, né? Se essa alíquota for realmente regularizada em 28%, o Brasil vai assumir o posto do país com o maior IVA do planeta. Uau! Número 1, tá? Bom, que isso não seja novidade, saiu essa semana uma pesquisa. Eu vou até procurar porque eu postei isso aqui. Sim. Plínio, vou deixar você falar, vou achar aqui, será que está aqui fácil? Aqui, Plínio, que o Brasil já é hoje o maior juro real do mundo, com 9,70, alguma coisa aqui assim. Segundo Rússia, depois Turquia, enfim, atingimos o número 1, né? O posto de número 1. Maior taxa de juros do mundo. Se a gente regularizar a reforma tributária em 28%, teremos também o maior IVA do mundo. Só falta a gente ganhar a Copa agora, Marcelo. Ganhando a Copa, a gente fecha o ranking mundial de tudo, né? Rapaz, eu tô achando que tá mais fácil a gente ganhar a Copa do que resolver o problema tributário do país de sobrecarga de juros, né, cara? De juros e também de impostos, né? Cobrança de impostos. Agora vamos no que foi falado na divulgação dessa alíquota. Por que o governo diz que, mesmo tendo a maior alíquota do IVA do mundo, não vai aumentar a carga tributária?
Porque, juntamente ao aumento dessa alíquota, vem uma maior possibilidade do aproveitamento de créditos fiscais. Então, o governo alega que quando a gente pega essa alíquota maior com os créditos fiscais, um menos o outro dá uma carga tributária menor. Sim, Até aí, para alguns setores, isso é ok. verdade. Só que tem alguns setores, Marcelão, que isso não é aplicável e que vai aumentar muito a carga tributária, como o setor de serviços, por exemplo. Sem dúvida. Setor de serviços, qual que geralmente é a maior linha de custo e despesa de uma empresa de serviços no DRE da empresa? Mão de obra, folha de pagamento. Sem dúvida. Folha de pagamento não gera crédito fiscal nenhum. Folha de pagamento é CLT, você paga encargos, então imagina que uma empresa que é prestadora de serviço e sua maior linha de despesa é a folha, ela tem o ônus da alíquota de 28% e não tem o bônus do crédito. Então essa empresa vai sangrar. Todo mundo que hoje trabalha nesse contexto, prestador de serviço com uma folha de pagamento relevante, é esse o setor quem vai pagar a conta da reforma tributária. E se a gente somar isso com taxa de juros alta, com a projeto de lei que está sendo votada, que passou na Câmara, do fim da escala 6x1. Sim, Fim da escala 6x1 vai aumentar o custo de sem contratação dúvida. em 10%. E quem que vai ser penalizado de novo? Quem tem a folha de pagamento relevante, o prestador de serviço. Então, quando o governo diz que a alíquota de 28% não necessariamente ela tende a aumentar a carga tributária, ela deveria especificar que é para alguns, porque para outros, aonde esse pessoal andar, eles vão deixar sangue pelo chão. Ô, Plínio, mais uma, né? A gente está falando, você está usando aqui exemplo de empresas estruturadas. Aí você pega o pequeno e, de repente, o médio empresário que não vai contratar um tributarista, não vai fazer um grande plano. Em geral, ele não vai ter essa consolidação do que ele pagou de imposto e do que ele tem a receber, porque ele não tem uma estratégia muito clara. Então, ou seja, vai acabar ficando lá, assim, num limbo. Ou isso já tem uma previsão para isso também? Marcelão, o que a gente pode falar é que, culturalmente, no Brasil, né, até as empresas atingirem uma maturidade e um tamanho de faturamento, as empresas deixam esses assuntos, todos os assuntos relacionados à contabilidade e impostos, 100% na mão de um escritório, Sim. do seu contador. E aí, quando eu sou tributarista, né, me posiciono muito forte nesse assunto, quando a gente começa a falar com empresas menores, assim, o pessoal costuma falar assim, tá, mas o preço, você bem trouxe aqui, você é empresário que paga ali 300, 500 reais por mês para sua contabilidade, né? Não acha que você vai receber algum Não planejamento. tem como. E aí, quando a gente aprofunda nesse assunto, qual que é a frase que a gente mais escuta dos empresários? Ah, mas um tributarista é muito caro. Eu vou compartilhar uma informação com você aqui. Eu falo, pô, a nossa hora não é barata, Marcelo. Eu vou abrir uma informação aqui para você no podcast. A minha hora como tributarista custa 20 mil reais. Só que em uma reestruturação tributária que a gente faz uma empresa, eu faço uma empresa pagar ali, uma empresa pequena, tá? Pequena, Que é uma empresa do empresa Simples pequena? Nacional. Dá um faturamento aí. pra gente Empresa que está no Simples fatura entre 100 e 200 mil por ano. Entendeu? Abaixo de 200 mil por mês. Por mês. Por mês. Fatura ali mais ou menos de 1 a 2 milhões por ano. A gente consegue fazer uma empresa dessa economizar 400, 500 mil reais por ano. Olha só. Em 5 anos, isso dá quase 3 milhões de reais, entendeu? Então, o que é caro? É muito relativo. Exato. A empresa, culturalmente, ela está acostumada a deixar esses assuntos na mão da contabilidade, porque ele enxerga essa despesa como cara, só que ele não entende que uma estrutura bem montada, principalmente num cenário que a gente está, da maior transformação econômica da história do país, que é a reforma tributária, que se ele ir para o caminho errado, ele pode não só pagar mais imposto, ele pode ficar não tão atrativo para vender para os seus clientes, Sem ele pode dúvida. perder Sem cliente, dúvida. pode pagar mais imposto. E muitas pessoas estão entendendo, Marcelão, que essa reforma tributária ela é praticamente mais uma alteração de legislação. E o que é legal a gente trazer aqui? Existem estudos que falam que as mudanças da reforma tributária são tão relevantes ao ponto de,
serem comparadas aos impactos da pandemia, por exemplo. Olha só. Quer dizer, você que é empresário e não está olhando a reforma tributária, está deixando para pensar só em janeiro do ano que vem, você corre um sério risco de. Eu não vou dizer quebrar, né? Que eu acho que isso já é um risco claro, mas de ser ultrapassado por seus concorrentes que já chegam preparados no começo do ano. Porque é aquela história, né? Você vai mexer na sua empresa quando no meio do voo, enquanto eles já se prepararam para não ter esse tipo de problema. Então, assim, a primeira questão é: busque um tributarista para te dar um suporte nisso. E aí eu vou te fazer a pergunta para um especialista tributário. O que o empresário tem que avaliar no momento de contratar um tributarista? Porque também aí tem um outro fenômeno acontecendo. Rapaz, todo dia chega alguém agora no meu Instagram, no meu LinkedIn, oferecendo serviços tributários. O Brasil virou um paraíso dos especialistas tributários. E aí, até 6 meses atrás, você ia ver o cara, ele nem mexia com isso. Então, assim, como escolher esse cara? Como ter certeza que você está contratando um especialista tributário que vai te ajudar realmente a resolver o problema e não só te trazer mais custo? Excelente visão, Marcelão, que você trouxe, por quê? Né? Falando um pouco da minha trajetória, né, e por que que hoje eu consigo falar com tranquilidade de todos esses assuntos e com muita segurança, né? Eu sou ex-auditor e eu trabalhei em duas das maiores consultorias tributárias do mundo, né? Eu atendi centenas das maiores empresas que a gente tem no Brasil aí por mais de 10 anos. Sim. Então, por cada semana diferente, eu analisava e avaliava o cálculo dos impostos de uma empresa grande e depois outra pingando aí em cada canto desse país que vocês imaginarem, eu já fui para auditar e validar os impostos de alguma empresa. Então, quando a gente tem uma trajetória dessa de muita rodagem na área, a gente consegue muito facilmente olhar para uma empresa e identificar esses ganhos. Mas o que que acontece? Como é uma área, né? Eu abri aqui para vocês o valor da minha hora. É uma área que ela é muito atrativa pela remuneração. Então, tem empresas que franquearam isso. Imagina o seguinte: pô, eu quero abrir uma renda extra ou eu não tô, quero me recolocar no mercado. Olha o perigo. Você pode abrir uma franquia de uma empresa que vende pastel, que vende bolo, uma padaria. Você tem total condição de aprender a fazer isso e tal, tal, tal. Agora, quando a gente está falando de tributário, não é bem assim. Imagina que eu tô lá com a minha barraca de pastel, mas eu cansei de fritar pastel. Já não quero mais aquilo. Não quero chegar em casa cheirando óleo todo dia. Eu vou mudar de área. Então, da noite para o dia, eu contrato uma franquia e eu viro tributarista. Então, a minha sugestão é que as pessoas avaliem o histórico dessas Muito bom. pessoas para que você não coloque, você não abra os números da sua empresa para uma pessoa que você não confia. Existem muitos profissionais muito bem qualificados no mercado. Acho que o que as pessoas pecam é nisso, é não olhar o histórico das pessoas quando eles vão abrir os números da sua empresa na mesa. Plinio, muito bem colocado, e eu vou sair do cenário que você falou, pastelaria. A gente tem, por exemplo, em serviços terceirizados, hoje, por exemplo, agência. O cara monta uma franquia de uma agência. Aí a agência, ela é top, ela tem lá clientes grandes, aí ele abre uma franquia. Aí ele treina 3 meses esses caras, e aí eles passam por esses caras o atendimento. O que acontece? Tem uma taxa horrível. Começa a perder muita gente. Por quê? Porque não tem a mesma qualidade de equipe, não tem. Por quê? Porque não tem dinheiro para investir e montar uma equipe realmente qualificada. Às vezes o dono que se formou em 3 meses, ele não tem a visão necessária do mercado para atender. E isso é um risco. Quer dizer, você põe dinheiro ali, se acredita, de repente, aí depois você fica com raiva do segmento das agências. Você fala, pô, Sim. contratei e não fez nada. Não, mas você contratou errado. Porque você contratou uma empresa que está começando, que ele tem um nome ali, e veja bem, de jeito nenhum eu estou falando que franquia é ruim, mas eu acho que depende do modelo de franquia, não dá para arriscar, cara. Não dá para arriscar. E esse que você disse, eu não arriscaria com certeza. Plinião, agora eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, antes da pergunta do Plínio, eu quero saber quem é o candidato que está prometendo revogar a reforma tributária que a gente tanto discutiu. Primeiro, tá gostando desse podcast? Esse conteúdo é relevante para você? Então, primeiro se inscreve no canal e faz o seguinte, deixa uma pergunta para o Plínio. O Plínio vai responder para você
depois uma pergunta direta, coloca seu nome, sua questão. O Plínio vai fazer questão de responder aí para você a sua dúvida. Aqui no Otimize Cash, nosso objetivo é ajudar o empresário, é otimizar aí as suas receitas, enfim. Então, traga essa pergunta, deixa para o Plínio vai responder, a gente manda para o Plínio é um cara altamente solícito às nossas solicitações aqui. Agora, sem mais delongas, chegou o momento do podcast. Ouvimos de um candidato recentemente que não está de acordo com a forma que foi apresentada a reforma tributária. Você está por dentro do que aconteceu? Eu queria que você explicasse um pouco quem é esse candidato e quais são os argumentos dele. Vamos lá, né? Esse é o ponto que todo mundo que está nos acompanhando estava aguardando, né? E eu já escutei muitas vezes isso, tá, Marcelo? Antes dessa notícia, pô, a gente está num ano de eleição que, em vésperas da troca do sistema tributário e tal, e se um partido diferente entrar, né? Será que corre o risco de mudar alguma coisa e tal? A gente não sabia responder porque isso é muito incerto. Exato. E acontece que, recentemente, né, essa semana, o candidato Flávio, da oposição, ele se posicionou nesse assunto, né? Porque é um assunto muito relevante, né? A reforma tributária, de fato, ela está virando o Brasil de ponta cabeça. E perguntaram para ele o que ele acha dessa reforma tributária. E o candidato foi muito claro, dizendo que ele não é a favor dessa reforma tributária e por quê? Essa reforma tributária, né, vocês todos perceberam que, por tudo que a gente comentou aqui hoje, ela tende a pressionar muito as empresas. Sem então dúvida. vai fazer o lucro das empresas pressionar o mundo empresarial e do empreendedorismo no Brasil, vai ficar mais difícil, realmente. Então, é uma reforma tributária que não visa a população, o empreendedor. Então vai ficar mais difícil, com uma carga tributária majorada, aumentada, elevada. E aí o candidato disse que, se ele for eleito, isso não vai acontecer. Ele vai mudar muita coisa e ele vai querer privilegiar os empresários e fazendo, inclusive, uma mudança que, ao invés dos impostos irem aumentando gradativamente até o final da reforma, que os impostos vão reduzindo gradativamente até o final da reforma, ajudando o empresário que já passa por tantos desafios, como a gente falou aqui. Taxa de juros alta, enfim, muitos outros problemas. Não, excelente observação. Então, quer dizer, tem um fundamento do porquê. O que mais me preocupa é que a gente vem numa reforma tributária que vai ter grandes impactos, e aí a gente engata num timing político, a escala 6x1. Quer dizer, você vai ter dois impactos que vão mudar demais o cenário, então o timing está errado. Se você for imaginar as duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter muito pouco tempo para você conseguir realmente se estruturar. Mas aí a gente tem o que a gente fala que também é um impacto político disso. Né? São pautas mais políticas do que realmente um momento adequado, que não é um momento adequado. Poderíamos até discutir isso, mas entendendo que uma reforma tributária que já vai impactar tanto, a reforma 6x1 é mais um impacto e, no final das contas, quem vai pagar essa conta é você, contribuinte, e essa visão de que o empresário é ruim, o empresário não quer pagar imposto. Cara, entenda bem, o empresário, eu vou trazer uma coisa que eu sempre falo, o real dono da empresa é o cliente. Então, se ele não tiver condições de vender para o cliente, naquele preço que ele pratica hoje, ele vai ter que aumentar. Quem vai pagar é você. E a culpa não é do empresário. O empresário vai ter que aumentar porque a mão de obra aumentou, vai ter que aumentar porque a tributação aumentou. Então, no fim, vai sobrar para a gente. E aí vira sempre aquela discussão do governo, né, apontando o dedo para o empresário. E você, que é um cara inteligente, que acompanha a gente aqui, você sabe que não é essa a realidade. Né? O empresário, no fim, ele queria cobrar mais barato, ele queria ter menos imposto, ele queria ter menos burocracia para que ele pudesse girar mais o mercado. Né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona no Brasil e está tudo certo. Plínio, agora, acho que partindo aqui já para o final, para o encerramento desse podcast, que foi tão interessante, trouxe tantas informações, eu queria saber de você a real sobre o impacto da reforma. No fim, a reforma, como foi aprovada, ela te agrada? Estou perguntando a opinião de um especialista que não tem cunho político, não tem ideologia, que tem. Você acha que ela foi uma reforma correta ou essa reforma, como foi aprovada, ainda teria que ter sido
mais pontos a serem avaliados mais a fundo? Ou você acha que o impacto vai ser positivo para o Brasil em si, para a nossa economia? Vamos lá, Marcelo. Hoje, os, a- Capiciosa essa pergunta, hein, Plínio? os aspectos, a própria regulamentação da reforma já mostra que essa reforma tributária ela não foi criada para a população e para os empresários. Ela foi uma reforma tributária criada para privilegiar o governo. Isso é nítido e claro. Os próprios dados mostram isso. E não tem problema quanto a isso se o cenário, se a gestão do país, ela abre margem para isso. O que, na minha visão, não é o caso do Brasil. Sim. Então, o que eu trago aqui de informação para que todo mundo reflita, né? Hoje não existe mais concorrência interna. Se eu abro uma empresa, uma loja de roupa e o Marcelo tem uma loja de roupa, o meu concorrente não é o Marcelo. Meu concorrente são outros países que estão com um processo industrial extremamente tecnológico, que quando um outro país vende um produto para nós, é uma exportação para o outro país. Significa que se o cliente, se a população compara o produto brasileiro com o produto de fora, o produto é mais tecnológico, o produto é melhor e o produto é mais barato, obviamente a gente vai comprar o produto de É fora. claro. E aí o que a gente está fazendo? A gente está tirando dinheiro do Brasil para um outro país, a gente está tirando faturamento de uma empresa no Brasil. Se a gente está tirando faturamento de uma empresa no Brasil, o que está acontecendo? Essa empresa não vai conseguir gerar empregos, não vai conseguir pagar impostos e não vai conseguir fazer a economia girar. Pode ser um tiro no pé. É um baita de um tiro no pé. Então, eu entendo essa reforma tributária como equivocada, porque o cenário Brasil não permite que isso seja feito não dessa maneira. Então, principalmente visando que a economia hoje ela é global, não há o que se falar mais em economia interna, tudo está Sem dúvida. tudo tá É um globalizado xadrez, hoje, né? é um xadrez e a gente fala com muitas empresas o tempo todo que operam globalmente e é um xadrez. Pô, eu preciso comprar ali da Ásia porque o preço baixou, isso, aquilo e tal. E o Brasil, implementando essa reforma tributária, coloca os nossos produtos e os nossos serviços lá no fundo da prateleira para o mercado global. Exatamente, muito bem colocado. Plínio, eu tenho uma última questão para você que é a seguinte: a gente tem a IA que entrou e revolucionou muito rápido o mercado. Quem não tá vai entrar, não tem jeito, as empresas estão aderindo, a gente que faz parte de movimentos aqui de grupos de empresário que a gente vê como essas pessoas estão usando a IA. E uma forma de você não aumentar o custo de repassar é você baixando o custo de produção. E, por exemplo, o setor de serviços, a gente sabe que o custo mais caro é mão de obra. E aí a gente vem com uma IA fazendo muito do que poderia fazer, se bem treinada, um profissional. No momento que o profissional vai ficar mais caro para você, e você tem essa saída. A minha questão é o seguinte: o corte de custos também pode ser uma estratégia para que você não tenha que aumentar preços. E a IA entrando no mercado. Isso pode ainda aumentar mais a questão do desemprego ou da falta de emprego no mercado? Marcelo, excelente ponto, né? Eu até brinco bastante disso de existem diversas formas da gente prever o futuro que não é lendo bola de cristal nenhuma. Sem É dúvida. só olhando para os fatos. Então, se a gente olha para um cenário que a inteligência artificial está sendo comparada a uma das novas e mais relevantes revoluções industriais da história, porque hoje uma inteligência artificial consegue fazer o trabalho em alguns setores de até 50 pessoas, Exato. dependendo do setor. Então, naturalmente, a gente está passando por essa revolução industrial que vai gerar muito desemprego. Aí, se a gente soma isso com o cenário fim da escala 6x1, ou seja, fica mais caro você contratar a pessoa para ela fazer exatamente a mesma coisa e trabalhando menos. E a gente soma que com a reforma tributária, além disso, a empresa ela vai ter um aumento considerável de impostos, estrangulando a sua margem. Se a gente analisa os fatos, não é a minha opinião nem a sua opinião, os fatos estão projetando o aumento do desemprego no país, com certeza. É terrível essa informação.
E você já se prepare, porque infelizmente isso vai acontecer de uma forma muito clara e intensa no Brasil nos próximos anos. A gente muitas vezes tende a gostar de grandes soluções que vêm principalmente dos políticos em ano político. Então, cuidado, calma com isso, porque isso pode te prejudicar, né? De uma forma, às vezes, poxa, eu já tenho muitos amigos que estão desempregados hoje. E eu vejo que essa tendência pode aumentar com esse mercado do jeito que vai acontecer. Porque se já é uma dificuldade hoje, por exemplo, você fazer uma contratação CLT, agora vai ser ainda pior. Vai ser ainda mais complexo o cenário. Então, vale aqui a reflexão. Para encerrar com você, Plínio, seleção brasileira está em campo, futebol, paixão nacional. Você é um cara otimista. Como é que tá? Você torce, você tem visto jogos, você não gosta? Como é que tá essa situação na Copa do Mundo? E a pergunta é, você vê com otimismo ou não, mas mais que isso, o que isso tem impactado a nossa economia? O que isso tem impactado aí, no geral, o mercado? Bom, eu tô otimista assim, Marcelo, né? Independente de tudo isso que a gente traz aqui de informação, eu sou uma pessoa extremamente patriota, então gosto do meu país, defendo o meu país, independente se estou satisfeito ou não aqui, o que eu puder fazer, eu vou lutar, né, pelo país. É aqui que eu moro, aqui que minha família mora, e Tô nesse aqui time também, Plínio. a gente tem que fazer a nossa parte, né? O exército é formado por um somatório de pessoas separadas. É isso. E a Copa do Mundo, né, ela movimenta muito o mundo todo aí, e eu queria até fazer um comentário para você entender. O álbum de figurinhas, eu acho que muita gente está assistindo, a gente deve gostar aí dessa coisa que é tão forte na cultura do Brasil, que é o álbum, né, Sem da dúvida. Copa. Não sei se o Marcelo tá fazendo o álbum também. Esse não, mas ó, o meu primeiro álbum fiz 90, fiz 94, fiz 98, fiz 2002, eu não fiz mais. E aí queria Mas trazer é a uma criançada toda, né? curiosidade. Eu queria trazer uma curiosidade para vocês entenderem, né? O álbum da Copa tem muito planejamento tributário, inclusive, para vocês entenderem que o quanto esse assunto ele está inserido assim no ar, em Olha todos que os lugares. interessante isso. Existe uma legislação no Brasil que diz que todo tipo de material, livros, revistas, folhetos, periódicos, eles têm uma imunidade tributária. Um incentivo Um fiscal. incentivo, está na Constituição Federal. Lembra até o artigo 150, que diz que quando o governo ele tributa um produto, ele desestimula o consumo, porque fica mais Exato. caro. Então, o governo entendeu que lá atrás, lá na criação da própria Constituição em 88, que esses materiais todos, eles ajudam a difundir a cultura do país. Que não faria sentido tributar um livro, por exemplo, que isso estaria indo contra. Pô, como que eu quero difundir a cultura se eu estou dificultando o acesso tributando? Então, esse tipo de material não vai ter tributo, não paga imposto. E o álbum de figurinhas se enquadra em um desses materiais, então vocês podem avaliar o quanto essas empresas estão girando financeiramente, né, com as figurinhas. Uma figurinha custando R$1, uma figurinha. Eu vi um estudo na semana passada que se gasta mais ou menos de 2 a 4 mil reais para completar um álbum de figurinhas, né? Imaginem que todo esse faturamento ele não tem grande parte dos impostos porque usufrui de um incentivo fiscal. Então é legal comentar isso de que Copa do Mundo também tem planejamento tributário. Ah, gera muito business. Cara, você quer uma informação complementar disso que você falou? As telcos, as empresas de telefonia no Brasil, exploram muito bem isso. Eu conversando um tempo atrás com um amigo meu, CEO, você nem sabe que você participa disso. Quando você tem qualquer uma dessas grandes empresas do Brasil, a gente tem 3, né, da área de telefonia, internet, eles te incluem ali o Clube do Livro. Cada um tem seu nome, mas coloca ali um Clube do Livro. Por que ele faz isso? Porque ele te ama? Pode ser, mas não é essa a intenção. A intenção é que ele tem uma baixa fiscal gigante por ele te oferecer aquele incentivo. Então, de uma forma estratégica, como diz o Plínio, ele tem um incentivo à cultura, à educação. Então ele vai te vender um livro muito barato, vai estar ali num custo, às vezes até de graça, mas evidentemente que ele está sendo beneficiado e o benefício fiscal dele é muito bom e compensa para ele. Dentro da matemática das telcos, hoje, elas não vivem sem esse incentivo. Faz parte da composição do preço atual do produto. E muitas vezes você nem sabe que você tem ali, está no seu celular, em qualquer uma delas,
e você não usufrui disso, mas entenda, você está pagando por isso. Sim. E se você pedir para ele tirar isso, sua conta fica mais cara. É legal colocar. Porque se ele tirar esse incentivo do livro, ele automaticamente sai do processo de tributação. Saiu do processo de tributação, ele te cobra mais caro. Então essa aqui é uma matemática que se você não conhecer, você não usufrui. Certo, Plínio? É isso aí. Telefonia, Copa do Mundo, aonde vocês olharem, tem planejamento tributário, né? Então, o planejamento tributário ele é muito mais utilizado do que as pessoas imaginam e muito mais acessível do que as pessoas pensam. Plínio, para encerrar, é aquela história, né? Quem acorda cedo toma água limpa, né? Bebe água limpa. Então, assim, para encerrar contigo, meu irmão, queria que você deixasse aí como é que as pessoas te encontram, né? Porque eu acho que é importante você que está pensando em fazer um projeto tributário para sua empresa. O Plínio é um especialista, um cara de confiança, que eu já vi fazendo isso em várias empresas e pode acreditar. Aliás, palestra, fala do tema em grandes instituições. É um cara respeitado no setor e com certeza tem condição de te atender legal. Mas eu acho que vale as pessoas conhecerem seu trabalho. Qual que são as suas mídias principais hoje, Plínio? Hoje o pessoal consegue me encontrar fácil no Instagram. Meu Instagram é Plínio Reis Underline e do Instagram eu já consigo direcionar para todos os ecossistemas, empresas, conselhos que a gente faz parte aí. Eu acho que fica mais fácil o pessoal direcionar todo mundo para o Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, eu vou estar à disposição lá. E para fechar Qual aqui, que é o Marcelo, repete para nós no Instagram? é Plínio Reis Underline. Plínio Reis Underline. Isso. LinkedIn você usa não? Pouco. Plínio Reis Underline também. Excelente. Tô Tá fácil. bem ativo nos dois também. E aqui, para encerrar, o que a gente consegue trazer de insight aqui para vocês é que a reforma tributária ela vai deixar o cenário mais difícil. Só que sabem qual que é a parte boa disso? É que quando fica mais difícil para todo mundo, tá bom. Se vai piorar para todo mundo, fica bom, porque não vai ficar mais difícil só para você, vai ficar mais difícil para o seu concorrente também. E aí, o que essas grandes jogo ondas... limpo nesse aspecto, né? Exato. Então, não é só um ou outro que vai ser afetado. Todo mundo vai ser afetado pela reforma. E aí a gente volta naquele argumento de que quem tiver preparado usa a reforma tributária como alavanca. Então, essas grandes ondas na economia, fazendo um comparativo proporcional, é claro, à pandemia, essas grandes ondas na economia, elas fazem com que muitas pessoas fiquem pelo caminho, só que elas fazem com que muitas empresas que estão preparadas usem como alavancas para crescer 100, 200, 300%. Então, qual que é a reflexão final aqui para a gente fechar? Reforma tributária dificultando bastante o cenário, fim da escala 6x1, né? Eleição. A gente tem uma infinidade de temas acontecendo no país ao mesmo tempo que vão dificultar. Só que quem tiver preparado vai assumir a clientela de todo mundo de quem não tem. Então, aproveitem essa situação. Essa situação é uma baita oportunidade para quem tiver preparado crescer acima da média. E aqui finalizo a minha fala agradecendo o Marcelo aí pela oportunidade de mais uma vez a gente estar batendo esse papo aqui. E com uma frase que eu gosto muito, Marcelo, que é o que cabe perfeitamente, parece que foi feito para esse tema, né? Que se vocês pararem para pensar, se vocês que estão passando por um desafio, você para pensar, tem gente passando pelo mesmo desafio que eu estou passando agora e lidando melhor que eu com isso? Se a resposta for sim, eu te faço uma pergunta. Será que esse problema é grande ou será que é você que está sendo pequeno? Olha só, hein? Tem uma frase clássica que resume bem isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu acho que é do Nizam Guaná. Se eu errei, perdoe-me, um grande publicitário brasileiro. Pessoal, e é isso aí. Se vocês gostaram desse podcast, curta, compartilha, manda sua pergunta. Aqui a gente foca muito em te ajudar, você empresário, você empreendedor, você que quer se desenvolver e está na vanguarda do empreendedorismo brasileiro. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, uma ótima semana, até a próxima semana. Valeu, Plinião, valeu time, fui!